A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o quinto vídeo da série Como Receber a Promessa. E neste vídeo nós vamos falar sobre oração. A Bíblia nos ensina muito sobre oração, muitas coisas sobre oração. E uma delas é que nós devemos orar com fé, a oração da fé. Porque orar é importante, todos nós sabemos. Mas se a oração não for feita com fé, nós não podemos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então, no capítulo 5 de Tiago, ele diz assim para nós: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Interessante que aqui Tiago não diz que o Senhor salvará o enfermo. Não, ele diz: a oração da fé salvará ou curará o enfermo, e Deus o levantará. Por que é a oração que salva ou cura o enfermo e não o Senhor? Porque o Senhor Jesus já curou os enfermos. A Bíblia diz que ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores na cruz do Calvário. Então Jesus já fez tudo o que deveria ser feito em relação à nossa saúde, a saúde do nosso corpo e também, é claro, da nossa mente, da nossa alma, da nossa psique. Então, a obra de Cristo foi completa. Mas aqui Tiago está dizendo que a oração da fé salvará o enfermo. Fé é a certeza, é a convicção de fatos, daquilo que nós esperamos. Jesus também diz no capítulo 11 de Marcos, no versículo 24, ele diz assim: e tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá com vocês. Então, nós devemos crer que já recebemos aquilo que nós pedimos. Então, essa é a oração da fé, aquela que nos traz a certeza que nós já alcançamos as petições que fizemos. Também Tiago, no capítulo 1, ele diz que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus sabedoria, porque a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Mas ele continua dizendo o seguinte para nós: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, aquele que duvida quando pede, ele é comparado às águas do mar, que são lançadas pelo vento de um lado, de uma parte para outra. Não deve pensar essa pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque duvidou. Então peça, no entanto, com fé, ele está dizendo. Então aqui nós vemos que fé é a certeza que já alcançamos. Agora, como nós podemos ter essa certeza, adquirir essa certeza em nossos corações? Olha o que a palavra de Deus diz para nós. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas por quê que nós temos essa certeza de que nós já alcançamos? Ele diz no verso anterior: porque nós pedimos segundo a sua vontade.
Então devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Assim nós podemos ter a convicção de que Ele já nos ouviu. E qual é a vontade de Deus? Paulo, em Efésios 5,17, diz que nós não devemos ser insensatos, mas compreendermos qual é a vontade de Deus. Então nós não podemos ser insensatos. Aqueles que caminham sem compreender a vontade de Deus, a Bíblia está chamando essas pessoas de insensatas, tá? Então, como podemos conhecer a vontade do Senhor? Por meio da palavra dele. E é por isso que você deve ver os vídeos que eu gravei anteriormente. O vídeo 2, a segunda parte dessa série, eu falo ali, eu mostro uma série de promessas que a Bíblia nos traz. Quando eu conheço a palavra de Deus, as promessas que Ele me fez, então eu posso orar de acordo com a palavra dEle. E assim eu estarei orando de acordo com a vontade dEle. Porque é na Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus. O Senhor diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Então, é por meio da Bíblia, da palavra de Deus, que nós conhecemos a vontade do nosso Pai e do nosso Senhor, tá? Também a Bíblia diz assim para nós: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Então vejamos que os salmistas aqui, eles chegavam diante da presença de Deus com as petições deles, respaldados na palavra, segundo a tua palavra. Concede-me a tua graça, eu clamo a ti, segundo a tua palavra. Muitas vezes a nossa expectativa se fundamenta na experiência alheia, na experiência que o vizinho teve, ou que algum conhecido, um amigo, ou até de alguém da nossa igreja. Nós criamos uma expectativa negativa, incrédula, a respeito daquilo que nós estamos pedindo a Deus, porque nós permitimos que as notícias, as más notícias e as frustrações de outras pessoas sejam a base para a nossa fé. E por isso, quando as pessoas fazem isso, elas tropeçam, elas não conseguem crer, confiar, mas o medo, a ansiedade, o temor, a angústia acaba atacando o coração dessas pessoas. Por quê? Porque elas não se fundamentam no que a Bíblia diz, na palavra de Deus, mas elas acabam crendo, acreditando nas experiências frustradas, nas derrotas, nas tragédias que elas ouvem de outras pessoas, ou até mesmo por conta daquilo que elas mesmas enfrentaram ao longo de suas vidas. Mesmo que em algum momento das nossas vidas nós tenhamos passado por alguma experiência frustrante, nós não podemos nos fundamentar, nos respaldar nessas experiências. Nós devemos voltar para a palavra de Deus, nos alimentar dela, fortalecer o nosso coração para que nós possamos confiar, ter uma fé certa, certeza de fé. O autor aos Hebreus diz que devemos nos achegar diante do trono da graça em inteira certeza de fé. Então assim nós podemos confiar e crer, tá? Também nós vamos ver aqui o salmista também dizendo mais a respeito de crer, de se assegurar na palavra de Deus. Diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo,
Na tua palavra espero confiante. Então é na palavra de Deus que nós esperamos confiantemente e não naquilo que talvez até mesmo a nossa religião nos ensinou de forma negativa, frustrante, de que Deus nem sempre quer atender as nossas orações. Isso não é verdade. Agora, quem pode fazer a oração da fé? Quem são as pessoas capazes ou aptas para fazer esse tipo de oração? A Bíblia diz assim para nós: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então a oração do justo pode muito em sua eficácia. Quem são os justos? Aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Foram tornados justos pela obra de Cristo no Calvário. Porque em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da fé, nós fomos justificados. Essa palavra justificados no grego é literalmente tornados justos. Então, nós podemos fazer a oração da fé. E ele diz aqui que Elias, o grande profeta Elias, ele tinha, as mesmas paixões, possuía os mesmos sentimentos que nós possuímos, mas orando fervorosamente para que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra de Israel, e depois ele orou novamente para que chovesse e choveu sobre a terra. Então vejamos como nós somos aptos, capazes. Jesus nos fez capazes de fazermos a oração da fé. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.